nós vamos lá para o livro de Marcos. Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6. E colocar o título, mais ou menos, essa pregação, fala assim: Deus faz. Deus faz. Deus faz. Faz, ó. Salmo 68, versículo 6. Presta bem atenção para você ver. Salmo, você está vendo? Presta bem atenção. Fala assim: Salmo 68, versículo 6. Fala assim, ó: Deus faz que o solitário vive em família, liberta aquele que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Vou explicar mais só a parte A, né? Fala: Deus faz que o solitário vive em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. O que é preso? Preso em grilhões. O que é preso em grilhões? Vou dar só um exemplo. Tinha uma moça que minha esposa pregou uma palavra para ela. Ela é da igreja de Nipos. Acho que vocês não conhecem, não, né? Ela é no Flor da Rocha, é São Paulo. A igreja de Nipos é assim, né? As pessoas veem do jeito que está e ficam do jeito que está. Então ela estava lá. Aí eu chegava em casa, ela morava encostada na parede da minha casa. Aí eu chegava, ela falava que era evangélica e ela escutava forró. Aí eu falei para minha esposa, eu não acredito, né? Eu falei: eu não acredito. Eu não acredito que ela está escutando forró. Ela não é evangélica? Ela falou: então deixa ela comigo. Aí eu comecei a pregar para ela. E hoje ela é um João Batista. Chama ela de João Batista. Aí comecei a pregar para ela. Aí ela falou assim: onde é a sua igreja? Porque nós somos do Ministério do Belém. Aí ela foi conosco. E hoje ela defende com unhas e garras e dentes. Hoje é Benemita. E ela está lá há 11 anos. Nós levamos ela, preguei para ela. E hoje ela só gosta de hino antigo. Ela é igual a irmã assim, e eu também sou assim, né? A minha esposa, ela gosta muito dos hinos novos, eu gosto mais dos antigos. Então, ela que ela está escutando os hinos de hoje, na hora que eu chego, ela está ser percebida, eu vou lá e põe no antigo. Ela fala assim: por que você tirou? Tem que falar para mim. Eu falei para ela: eu gosto, depois eu fico brincando, cara, eu gosto mais dos antigos, né? Hoje tem hinos bonitos, mas é muito raro, né? Não é igual antigamente, né? Até os escândalos, né? Antigamente não era muito, né? Aí nós pegamos a palavra para ela, ela foi. E ela conta um testemunho muito maravilhoso. Ela conta um testemunho. Quando ela aceitou Jesus, ela bebia e ficava jogada na rua. Ela bebia e ficava jogada na rua. E quando pregaram a palavra para ela, ela falou assim: que ela chegou aqui, assim, perto do púlpito. Ela falou assim: que ela aceitou Jesus de todo o coração. Mas ela fala que ela aceitou de todo o coração. Então, o ser humano para ser liberto, ele tem que aceitar Jesus. Só Jesus, ninguém mais, só Jesus. Tem que aceitar de todo o coração. Aí ele vai ser liberto. E é só Jesus que liberta o ser humano. Nós sabemos, né? E ela pegou, quando ela olhou nos pés dela, irmã, ela falou assim: que ela viu uma corrente cair. Ela viu com os olhos dela uma corrente cair. Mas ninguém viu, só ela, né? Por quê? Porque o ser humano está assim, né? O ser humano, eles estão nas trevas, na mentira, no engano, eles estão acorrentados pelo inimigo. Mas por quê? Porque não quer Jesus, né? Não quer Jesus. Então vamos ler os segundo versículo, mostrar para vocês o que o inimigo faz com o ser humano. O que o inimigo faz com o ser humano. Vamos passar rapidinho aqui. Vamos ler aqui Marcos capítulo 5. Vamos falar, como não vou falar não, porque senão é muita coisa, né? Fala Marcos capítulo 5, fala o endemoniado gadareno. Então, ó, só o título já fala tudo, né? Evangelho do Marcos capítulo 5, fala o endemoniado gadareno. Mas as pessoas não acreditam, né? O ser humano, o povo do mundo não acredita. Existe o demônio camuflado, que você olha na pessoa, a pessoa está andando assim de terno, tudo bonito, anda assim com uma mansidão. Você olha, essa pessoa é muito maravilhosa, muito boazinha, mas ela tem o da cegueira espiritual, da cegueira. Não fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala assim: os deuses desse século, quando fala a palavra Deus, é minúscula, Satanás, fala, ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não venham conhecer Jesus. Então, Satanás, seus príncipes, demônios, veio para quê? Para cegar o ser humano. O ser humano, ele é um cadáver ambulante, sabia? Ele é um cadáver ambulante.
cadáver ambulante. Ele está andando, mas ele está cego, ele está nas trevas. Ele não conhece a Bíblia, ele não conhece Jesus. E quando mais tem escândalo, igual tem hoje, mais a pessoa não se liberta. Mas é por culpa do ser humano. Então nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para pregar a palavra, para mostrar para o mundo quem é Jesus. Nós estamos aqui só para isso. E pedir para Jesus nos libertar amanhã, porque nós precisamos. Nada demais. Mais capítulo 5, passar para eu rapidinho. Eu vou ler rapidinho também em Lucas capítulo 13, só para vocês verem o que o inimigo faz. A igreja evangélica é assim, nós somos assim. Aqui é assim, né? Aqui o político corrupto, ele entra aqui e ele sai honesto. Aí as pessoas, vou falar outro nome que não é bom falar, né? Então a pessoa que é um cachaceiro, um drogado, ele entra aqui e sai liberto. Outras coisas eu vou falar, não vou falar, né? Tudo que a pessoa é, tudo que ele tem de ruim, ele entra aqui, ele sai outra pessoa. Ele sai outra pessoa diferente. Mas se ele quiser, ele ouvir nós pregar a palavra, né? Fala assim, rapidinho para você, presta atenção, fala assim, é o seu boleto ouvinte, para entender. Fala assim, e chegaram a outra margem do mar, a província Gadarena, e saindo ir ao barco, ali saiu logo ao seu encontro de sepulcro, um homem, está vendo, com um espírito imundo. Ele saiu ao encontro de quem? Jesus, que não tem outro. Fala assim, está vendo? Com espírito imundo. Se você não crê, presta atenção. Está vendo? Saiu ao encontro de Jesus e com o espírito imundo. Ao qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cabeça podia alguém prender, isso aqui ninguém podia. Porque sendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram por ele feitos em pedaços, e os grilhões e migalha, e ninguém o podia amansar. Então eles amarravam ele até com corrente, mas não adiantava nada. Porque, versículo 5, o 5, né? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus, está vendo? Presta atenção. Quando ele viu Jesus, aqui não está falando que ele viu nenhum dos discípulos, aqui não está falando que ele viu Pedro, João, ninguém. Fala assim, ele viu Jesus. Eu vou falar um pouquinho, explicando rapidinho. Fala. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Tá vendo? Ele encontrou com Jesus, correu e o adorou. E, o 7. E clamando com grande voz, disse: que tenho contigo? Aqui nós sabemos que não é um homem, né? É quem estava dentro dele. Fala. E clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. E aqui no versículo 7, você sabia que o demônio orou? O demônio ele orou aqui. Mas hoje os crentes não querem orar. E aqui o demônio orou. Você presta atenção que ele falou assim, ó. Tá vendo? E clamando, então foi um tipo de uma oração. E clamando com grande voz, tá vendo? Clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Então, quando eu li isso aqui, comecei até a sorrir. Ele falou assim, ó, conjuro, Marcos capítulo 5, versículo 7, ele fala assim, ó, conjuro-te por Deus que não me atormente. Aí você lê no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, fala assim que Satanás vem para matar, destruir e roubar. Então Satanás, seus príncipes, demônios, vem para quê? Para colocar o ser humano no hospício, na cachaça, na bebida e tantas coisas aí que nem se pode falar, né? Então ele veio para destruir, o ser humano. Só que aqui fala que Jesus veio para destruir ele. Então ele veio para destruir o ser humano, mas Jesus veio para destruir ele. Então Satanás, ele é assim, igual sempre, tem uma coisa que sempre eu falo, o pastor Francisco diz que ele é assim, quando a pessoa está cheia de Deus, que a pessoa tem Jesus verdade, ele vai orar para uma pessoa, a pessoa vai ser usada pelo inimigo, mas se você falar o nome de Jesus, ele sai igual o cachorro. Quando você joga pedra nele, ele é assim, você joga uma pedra nele, passa um cachorro bravo. Se você correr, é pior. Se você jogar pedra nele, sai cair. Assim é o inimigo das nossas almas. Ele é assim. Então Jesus veio para destruir eles e para libertar o ser humano. Aí, o versículo 8, porque ele dizia: saia deste homem, espírito imundo. E perguntou ali: qual é o teu nome? Versículo 9, qual é o teu nome?
Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Se você for pesquisar o que é legião, é em torno de 3 a 4 mil demônios. De 3 a 4 mil demônios, num ser humano só. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando um monte, uma grande manada de povo, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, porque tem beleza. E Jesus logo permitiu, e saindo, está vendo? E saindo, está vendo? Você não crê, muitas pessoas não creem, né? E Jesus logo permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram aos poucos, a manada se precipitou nos espinhadeiros, no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam aos poucos fugiram e anunciaram na cidade, aos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Presta atenção, você que não acredita. É Marcos capítulo 5. Mas você presta atenção nesse versículo. No versículo que eu estava lendo aqui, né? O 14. E o que apacentava aos poucos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. Então com quem? Jesus. E viram o endemoniado, porque tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, tá vendo? Perfeito juízo e temer. E que aquele tinha visto contar e acontecer, o endemoniado a ser os povos. E começaram a rogar ali que saísse do seu território. E entraram eles no barco, rogavam que foram endemoniados, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor fez, e como se tivesse misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grande coisa Jesus lhe fizera, e todos eles maravilhados. Então as pessoas aqui eles ficaram com raiva de Jesus. Por quê? Sabe por que eles ficaram com raiva de Jesus? Porque eles perderam 2.000 porcos. Então aqui eles não pensaram na alma da pessoa, naquela pessoa que Jesus libertou. Eles não queriam saber daquilo, eles não queriam. Eles estavam pensando nos 2.000 porcos que eles perderam. Eles não pensaram na alma da pessoa, o endemoniado que foi liberto. Aí eles pegou e mandou Jesus embora. Mas o endemoniado gadareno, Jesus falou assim para ele: isso aconteceu comigo, com todos nós. Jesus falou assim, a mesma coisa que Jesus disse, falou assim: vai anunciar os teus, o que eu fiz, vai pregar, vai andar por aí, vai evangelizar. A mesma coisa que Jesus falou assim: vai evangelizar, vai pregar. E ele saiu a caminho de Decápolis, e a caminho de Decápolis tinha 10 cidades. Eu marquei aqui, não vou falar porque demora muito. Tinha 10 cidades. Agora vamos ler aqui no mesmo livro de Marcos, aqui, capítulo, vamos ler aqui no mesmo livro de Marcos, capítulo 9, fala assim, no mesmo livro de Marcos, capítulo 9, você que não acredita no que está dentro de você, está destruindo a sua vida, você não acredita, presta atenção. Fala, livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, fala assim, o jovem lunático. Você sabe o que é jovem lunático? Alguma Bíblia fala jovem lunático, e alguma lunático, que outro nome que outra versão fala, eu esqueci, significa que esse jovem ele tinha, muitos não sabem, porque eu não li a Bíblia. Esse jovem que eu li aqui, ele tinha ataque epilético, chama difícil falar, né? Epilepsia, né? Então, ele tinha ataque epilético, mas quando ele teve encontro com Jesus, eu vou ler você rápido, pessoal. Tem também em Mateus 17 e Lucas capítulo 9. Fala, e quando se aproximou o discípulo, a partir do versículo 14, e quando se aproximou do discípulo, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntaram aos escribas, que é que discute com ele? E uma da multidão respondeu e disse: mestre, trouxe eu o meu filho que tem um espírito mudo. Está vendo? Então todo mundo tem um tipo. Falei, e esse onde quer que apanha, essa palavra que eu vou ler aqui,
significa que ele queria que o jovem suicidasse, porque o suicida não tem salvação. Então aqui, você presta atenção, ele queria que ele suicidasse. Presta atenção, pessoal. E uma da multidão respondeu-lhe: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e onde quer que eu apanha, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse ao teu discípulo que os expulsasse, e não puderam, porque não estava preparado, né? Versículo 19: e ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofreis? Anda, trazei por quê? Para que Jesus deu bronca neles. Eles andavam com Jesus, mas não conseguiu expulsar o demônio, não conseguiu. E trouxeram, versículo 20, e trouxeram que quando ele ouviu, e quando ele ouviu que Jesus, logo o Espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolveu-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que fizer isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tenho lançado, está vendo? Queria que ele suicidasse. Versículo 22: e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir, está vendo? E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir, porque ele veio para isso. Mas só tu, está vendo? Mas se tu, ele estava falando com Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23: e Jesus disse: se tu puderes crer, tudo é possível que crê. Versículo 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu falo isso com Deus toda hora. 25: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu quem? O espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. Por que espírito mudo e surdo? Porque era um tipo de demônio. Então ele entrava na pessoa e ele fazia tudo isso com ele. Ele fazia três coisas. Ele fazia ter ataque epilético, e ele fazia ficar surdo e mudo. O demônio fazia três coisas com ele. Fazia ter ataque epilético e ficar surdo e mudo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Teve um encontro com Jesus. Não foi com religião, foi com Jesus. Assim, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. Versículo 26: e ele clamando, tá vendo? E agitando com violência, saiu, e ficou um menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. 27: mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu ele se levantou. Mas quem pegou ele pela mão? Quem ergueu? Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, ele se levantou. E quando entrou em casa, o seu discípulo lhe perguntaram à parte: por que não podemos nos expulsar? Ele disse-lhe: esta casa não pode sair com coisa alguma, senão com oração e jejum. O que significa casta? A palavra casta é a mesma coisa que Jesus falou assim: ó, esse tipo de demônio. A palavra casta significa, depende da palavra que você lê, significa um tipo. A mesma coisa que Jesus falou assim: esse tipo só sai com jejum e oração, porque cada um ele trabalha uma pessoa diferente, Essa mulher que levava para a igreja, ela vivia da prostituição e bebia. Então aquele tipo de demônio fazia beber e prostituir. Então cada demônio ele faz algo na vida da pessoa, faz a pessoa beber, fumar, se drogar. Então cada um tem um tipo. Vamos aqui ver Lucas. Vamos ler aqui no livro de Lucas. Lucas capítulo 13. Glória ao teu nome, Jesus. Lucas capítulo 13. Eu gosto de ler só na Bíblia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Só tudo isso aqui Jesus faz, mas é através de nós, através de mim, do pastor Toninho, do pastor Zé Renato, até as crianças, todos vocês, é através de nós. Que se Jesus quiser vir aqui, ele vem e ele muda o ser humano, mas é através de nós. Ele não falou
ide e pregar o evangelho. Ele não falou? Lá em 1 Coríntios fala assim que a nossa obrigação, você fala memória capítulo 9, fala, é a nossa obrigação. Então é a sua obrigação para Jesus. Tem pessoa que eu comecei a falar de Jesus, só que eu falar de Jesus, ele já caiu no chão. Uma vez, porque o poder do nome de Jesus, nem nós imaginamos o poder do nome de Jesus. Aí tinha uma irmã lá na minha igreja, que ela assim, ela ia de igreja em igreja, sabe? Eu falei brincando, né? Crente canguru. Ela ia numa igreja, na outra, aí um dia ela entrou lá em casa. Eu estava lá com a minha filha, na Carolina, estava lá em casa. E ela ficou pedindo conselho para mim. Falei, mãe, vou te falar, não vou passar a mão na sua cabeça, vou te falar a verdade. Falei assim, você tem que parar numa igreja. Falei, você tem que ter um pastor, que aí você está uma ovelha desgarrada, né? Você tem que ter uma igreja e um pastor para tomar conta de você. A Bíblia diz que o pastor, ele vela pela sua alma. Então você tem que parar numa igreja, parar, porque você é crente canguru. Falei, pera, você tem que parar. Aí quando eu comecei a explicar pela Bíblia mesmo, é crente. Quando eu falei falar de verdade, ela caiu no chão. Quando eu falei mesmo que quem é Jesus, direitinho, porque pera, eu vou cair no chão. Ela caiu no chão, eu olhei para ela, voltando normal. Ela chama Irene. Aí eu não sei mais como está a vida dela, porque eu mudei, né? Não, a pessoa pensa que está liberta, mas não está. Não está. Aqui, ó. Fala assim, ó. Lucas capítulo 13. Vamos ler aqui. Lucas capítulo 13. Eu gosto de ler a Bíblia. Pessoal, Lucas, que não é com interpretação, eu cheguei no ensino, eu fiquei orando, Jesus, traga essas pessoas do bar aqui. Eu falei, traga as pessoas do bar. Demoniado, né? Traga, eu faço assim, mas se a vontade de Deus, né? Fala, Jesus, traga aqui a lésbica, traga aqui político corrupto, traga aqui o drogado, traga a prostituta, né? Porque Jesus não falou assim, sai para os balados, faz isso, faz aquilo, assim, não vou falar o nome de muita coisa que ele fala, né? Ali significa poucas coisas, mas eles falam assim, muitas coisas. Então nós temos que fazer isso. Mas ele fala assim, para que a minha casa se enche. Olha só, a cura de uma mulher paralítica. Eu vou ler bem um versículo até o 17. Eu olhei para você entender bem. Você vê o que o inimigo faz com o ser humano. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Não, perdão, Lucas capítulo 13, do 10 até o 17. Lucas capítulo 13, do versículo 10 até o 17. Fala assim, ó, a cura de uma mulher paralítica. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. Isso daqui também acaba, né? Acaba com ele, que fala do sétimo dia aí, né? Acaba com eles. Fala assim, ensinava no sábado na sinagoga. Está falando de Jesus. Ensinava no sábado na sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha, está vendo? Presta atenção. Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Porque aquele espírito, ele fazia ela ter uma enfermidade. Então, igual eu falei, é um tipo de demônio. Por isso que Jesus falou, quando diz você essa casta, é a mesma coisa que você, esse tipo de demônio só serve no dia de oração. Então, cada um. Então, ele quando você vê uma pessoa com um ataque epilético, você já sabe o que é. A pessoa leva no médico, né? Leva no médico, eles tacam remédio da pessoa, né? Assim, enche aquela pessoa de remédio. Mas não adianta, o remédio é Jesus. O único remédio para libertar esse mundo é Jesus. Mas muitas vezes também, e for até crente, Deus permite que a pessoa, né? Hoje eu falei para minha filha, Carol, você está assim, porque Deus quer que você que ora, é você. Eu falei, eu clamo de madrugada com você. Hoje eu acordei de madrugada, eu acordei de manhã, minha esposa estava lá chorando, orando. Ela chora de madrugada, perto de Jesus, ajuda minha filha. Eu falei assim, e ela continua do jeito, você tem que ter uma decisão. Eu falei, você tem que escolher parar. Você para onde você é 2 ou no coqueiro. Eu falei, então você pergunta para Deus, Jesus, onde eu vou ficar? Eu vou ficar no coqueiro ou onde Jesus é 2? Você pergunta para Deus. Ela estava doente, mas muito ruim na cama. E é nova, 32 anos. Eu falei, 32 anos você está desse jeito? Eu falei, você tem que ter um encontro com Jesus de verdade. Falei para ela, você tem que ter um encontro com Jesus de verdade. Ela falou, não, eu tenho Jesus. Você pensa que você tem. Eu estou falando encontro de verdade. E você tem que orar. Aí conversei bastante com ela, começou a ficar boa. Aí depois ela falou assim, comigo, ficou lá orando, sozinha, ficou orando. Eu falei, você é para você orar. Falei, Jesus está tratando com você, tratando.
Tá vendo? Esse que estava ali, Lucas 13:11. Esse estava ali uma mulher que tinha um espírito, tá vendo? Que tinha espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. Eu já vi pessoas assim na rua. Uma vez uma pessoa assim na rua falou: Jesus, é que na minha pequena fé, né, eu queria chegar lá e falar para ela: levanta e anda. Mas na minha pequena fé eu não tive coragem. Eu vi ela no metrô, ela estava andando assim, ó. Vocês já viram a pessoa andando assim? Fala que, ó, tinha uma espiritualidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo-a Jesus. Então nunca você vai ver assim, e vendo ela um homem, um discípulo, uma religião, fala, e vendo ela Jesus. Versículo 12, e vendo ela Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Versículo 13, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Que maravilha! Ela andava, igual tem aquele hino que fala das crianças, né? Do homenzinho torto, ela andava assim, mas Jesus colocou a mão, aleluia! Ela andava assim, ó. Aí Jesus pôs a mão, ela ficou assim. Ela pegou, és assim, maravilhoso, Senhor. assim. Mas foi Jesus, né? Jesus. Impôs as mãos sobre ela, né? E logo se endireitou. Versículo 13. E glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, esse daqui é os TJ de hoje. Esse daqui é os TJ de hoje. Assim, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias alguém me trabalhar. Aqui na verdade estava tudo endemoniado, né? Ele estava tudo endemoniado também, tudo endemoniado. Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias alguém me trabalhar. Neste pois, vinde para ser curado no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Aí veio, né, a resposta sábia e as cajadadas, o cajado, né? Respondeu-lhe, porém, o Senhor, Jesus, né? Que Jesus é Jesus, né? A gente tem que ser assim, mas ele se fala, né? Jesus já tem a resposta na ponta da língua. Aí fala assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita. Como é que fala para ele? Esses daí é os que estão aí batendo, importa. Fala assim: e respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não deprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que é a descendência, né? Ao qual 18 anos quem mantinha ela presa? Presta atenção lá, o versículo 16, olha para você ver, está vendo? Versículo 16: quem mantinha ela presa? Quem? Não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, que aos 18 anos Satanás tinha preso, né? Tinha preso. Então é o que ele faz, ser humano. Ele veio para isso, mas Jesus veio para acabar com ele, para destruir a ele. Lá no Apocalipse fala assim: que o filho dele vai ser jogado no lago de fogo. Eu falo para Jesus: eu falo, Jesus, vem logo, joga ele lá de fogo logo. Respondeu, porém, o Senhor disse: hipócrita, não sabe, não despenda a manjedoura cada um de vós o seu boi, jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar essa prisão no dia de sábado dessa filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo-lhe isso, versículo 17, dizendo-lhe isso, todos os seus adversários, está vendo? Isso tem que acontecer com nós, ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feito por ele. Vou parar já 9 horas, não parando. Eu só vou parar porque vou parar. Vamos ler aqui do Lucas, vou terminar. Então, ele é que prende as pessoas e põe as pessoas no mundo, na selva, no engano. Mas Jesus veio para destruir ele. Mas é através de nós. Eu trabalhei com uma pessoa que todo mundo já sabe, né? No 7º dia. Trabalhei com um patrão meu. Aí todo sábado ele subia. Aí um dia eu falei assim: irmão,
falei assim, irmão, já sei onde que ele é. Porque todo sábado ele sumia. Aí de semana ele fazia um monte de coisa errada, vendia cerveja. Crente não vende cerveja. Aí ele vendia cerveja. Aí um dia eu fui fazer um vale com ele, estava na caixa. Eu falei, bom, agora eu vou falar. Aí ele estava na caixa, eu pedi um dinheiro para ele. Aí quando ele me deu o dinheiro na caixa, eu falei para ele, se ele quiser mandar embora, você pode mandar. Mas eu vou falar. Ó, não fala que você é crente. Porque você vende cigarro, você vende bebida. E eu vou falar outras coisas que ele fazia lá, né? Outras coisas que ele faz lá, né? Aí só que eu gostei da resposta dele. Ele deu uma resposta sábia. Ele falou assim, Senhor Carlos, um dia eu vou ser um crente de verdade. Eu vou ser um crente de verdade. Aí ele pegou e foi embora. Ele faz um monte de coisa errada lá, né? E tinha umas pessoas lá que ficavam em cima e davam conselho. Mesmo? Então, e aqui eles deram mais valor, né? Eles dão, assim, as pessoas, né? Eles dão mais valor nas coisas terrenas, não nas almas. Aqui é a mesma coisa que Jesus disse para eles assim. Jesus falou assim para eles, se você tiver um gado, ou uma vaca, um cavalo, ele cair no buraco, vocês não vão lá pegar? Eles vão. Mas uma alma para eles, não estou ligando para isso. Eles dão valor no animal cair no buraco, mas na alma não. Então eles são assim, né? E hoje assim tem muito. Vamos ler aqui só e vamos parar. Vamos ler aqui. Eu estava lá em casa meditando aqui. É Lucas capítulo, vamos parar. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Você pode, se quiser pôr aí, é só no 39. Do 39 até o 46, só. Lucas capítulo 22, só do 39 ao 46. Assim, Jesus, é difícil falar essa palavra, Jesus no dia de Getsemane, versículo 39, e saindo foi como costumava, então ele já fazia sempre, para o Monte Oliveira, e também os seus discípulos seguiram, e quando chegou naquele lugar, disse-lhe, orai para que não tenha tentação, e apartou-se dele, chegando um tiro de pedra, e pôs-se de joelho e orava, e dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, que era o sofrimento da cruz, dizendo, Pai, se queres. João falou a mesma coisa, na primeira carta de João, capítulo 5, e versículo 14, e Davi falou também no Salmo 53, versículo 10, e Paulo falou também no Atos Apóstolos, capítulo 21, ele falou a mesma coisa, que seja feita a vontade de Deus, dizendo, Pai, se queres, passe-me esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e pôs-se em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seu discípulo e achou dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para não ter tentação. Aí eu ia ler em Lucas, porque eu gosto mais, mas esqueci no final. Essa palavra está em Mateus capítulo 26, do 36 ao 46, e ela está em Marcos capítulo 14. Aí tem um que fala assim, eu acho que é em Marcos, eu marquei aqui na minha Bíblia e esqueci. Jesus falou assim, Jesus chegou perto do discípulo e falou assim, mas vocês não podem orar uma hora só? E quando você lê na primeira carta de João, na primeira carta, capítulo 1 e versículo 1, fala assim, eles tocaram na palavra da vida. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Por que ele fala, eles tocaram na palavra da vida? Quem é a palavra da vida? Jesus. Então o discípulo é assim, os discípulos andavam com Jesus, eles abraçavam Jesus, pegavam na mão de Jesus, almoçavam junto, andavam junto, faziam tudo isso. Mas aqui na hora que Jesus mais precisou, que ele chorou tanto aqui, porque o suor transformou em sangue, por quê? Porque estava chorando por causa de você, por causa de mim. E eu queria passar na cruz, e por causa daqueles, ele orou tanto aqui, porque estava orando para aqueles que iam aceitar ele. E eu queria passar, principalmente, queria passar na cruz. Então ali eu comecei a imaginar tudo que ia passar na cruz, né? Então ele orou tanto que é só até o suor se transformou em sangue. Hoje as pessoas nem suam para orar, né? E não sei se é Mateus, depois você lê lá, ou Marcos, ele chegou para o discípulo e falou assim, vocês não podem orar uma hora só? Mas ele falou, só uma hora. Então muitas vezes, né, vamos terminar, muitas vezes nós falamos que conhecemos Jesus, nós falamos que temos Jesus, conhecemos Jesus, nós não falamos assim, nós temos Jesus, mas não conseguimos orar nem uma hora só, não é assim? Nós não conseguimos orar nem uma hora só.
E para mim, 1 hora não é nada, porque eu vou explicar por quê. Quando você começa a orar, a primeira coisa que você fala, vou terminar, a primeira coisa que você fala, você cita o versículo. Eu sou assim, você cita Romanos 8,26. Fala assim que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ensina a orar, não fala? Intercede com gemido e desprendimento. Quando eu estou orando, eu começo a falar. E você começa em primeiro lugar, se exaltar o nome de Deus. Você começa a falar quem é Deus, exaltar o nome dele. Falar só o Senhor é Deus, Ele é Deus. E começar a falar, exaltar o nome dele, né? Você vai ver quantos minutos já passou. Depois, em segundo lugar, você começa a agradecer tudo que Ele fez na sua vida. Da onde Ele tirou você, do fundo da lamaçal do pecado, 24 horas de livramento, você dormiu e acordou. Aí você começa a falar, eu te agradeço por isso, eu agradeço por tudo. Eu só dei no banheiro, voltar na cozinha, voltar, eu já agradeço. Pelo café, pelo pão. Aí tudo você vai agradecendo, agradecendo. E quanto tempo já passou? Então, primeiro, você começa a falar o nome de Deus. Segundo, você começa a agradecer. E terceiro, você começa a orar por mim, por pastor, e por vocês, pela sua família e por todo mundo. Aí todas as pessoas vêm na sua mente, pelas guerras, pelo mundo inteiro, por missões, por seus vizinhos, todos aqueles que estão sofrendo por aí, né? Não precisa falar por usar. Aí você começa a interceder, orar pelas pessoas. Você acha que vai 1 hora? Vai muito mais de 1 hora. Faz um teste seu, vai muito mais de 1 hora. Muito mais. Eu já cheguei a orar assim, que eu orava assim das pessoas. Eu cheguei assim, eu esquecia de tudo. Eu esquecia. Aí um dia eu estava orando, eu comecei a orar pela minha família, por tantas coisas. De repente eu fui no relógio, tinha passado 3 horas. Mas eu nem percebi. Eu tinha passado 3 horas. Muitas vezes eu fico orando assim, eu só choro. Muitas vezes eu não consigo orar. Ontem eu fui orar para a Carol, eu só chorei. Então, muitas vezes você consegue só chorar. Mas Jesus está ouvindo você. Aleluia. Então, eu falo para a igreja, né? Você não consegue orar 1 hora só? Você perguntar antes de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. É verdade. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo.